Mateus 14, versículo 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Essa é a história de quando Jesus anda sobre o mar. E a história que todo mundo já conhece, né? Que nos conta que os discípulos estavam com Jesus, eles estavam pregando para as pessoas e estava muito tarde já, e Jesus insistiu para eles entrarem no barco e atravessarem do outro lado sozinhos, porque Jesus queria orar. Jesus queria tirar um tempo para orar. E no momento em que eles entram no barco, as ondas começam a bater forte e levar o barco para o meio do mar. E estava muito forte o vento. E naquele momento Jesus estava no monte orando sozinho. E a palavra nos fala que entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus terminou de orar e ele foi de encontro com os discípulos caminhando por cima das águas. E eu fiquei tentando imaginar a situação, né? Os discípulos naquele barco, com as ondas. Esses dias atrás estava na casa da minha avó e estava passando um programa na televisão que mostra os homens em alto mar, pescando aqueles peixes diferentes, e estava tendo uma tempestade e a água entrava dentro do mar. E eu, meu Deus, como que eles não conseguem ter medo disso, né? Porque só de ver minha perna já ficou mole. E os discípulos, acredito que estavam na mesma situação. As ondas batendo e o barco quase virando. E Jesus resolve vir de uma forma inesperada, que acho que ninguém jamais esperaria, que ele viria andando por cima das águas. E a palavra fala que quando os discípulos viram, eles ficaram morrendo de medo e gritaram: é um fantasma, o que a gente vai fazer? É um fantasma. E Jesus fala essa palavra: coragem, sou eu, não tenham medo. E naquele momento, Pedro falou: então, se é o Senhor mesmo, me faz ir até o Senhor andando por cima da água. Pedro foi ousado, mesmo tendo medo, ele foi ousado. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. Só que no momento em que ele estava indo, o vento bateu forte e ele olhou para o vento. Naquele momento, os pés dele vacilaram e ele começou a afundar. E ele gritou: socorro, Senhor. E Jesus foi, pegou ele pela mão e falou: por que você duvidou, homem de pequena fé? E Jesus colocou eles, entraram dentro do barco. E naquele momento, todos eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Essa é uma história muito linda, que traz muitos ensinamentos pra gente. E quero apontar aqui rapidinho alguns deles, para que a gente possa estar tendo mais tempo em oração também. No versículo 23, fala assim: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, estava ali, sozinho. Enquanto os discípulos estavam beira-mar, naquela tempestade, morrendo de medo, Jesus estava orando. O que a gente aprende com isso? Que às vezes a gente enfrenta as tempestades na nossa vida. Elas vêm, isso é inevitável. Mas quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa se lembrar de que Jesus está orando por nós. No momento em que a gente está passando pela tempestade, a gente não está só. Por mais que parecesse que eles estivessem sozinhos, naquele momento eles poderiam estar se perguntando: cadê Jesus? E agora? Só Ele para nos salvar. E Jesus estava orando por eles. Glória a Deus. O versículo 26 nos diz que quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. Naquele momento, eles viram Jesus andando em cima da água e levaram isso para um momento de temor. Eles estavam com medo, mas eles levaram para o lado negativo. Eles jamais imaginaram que Jesus estaria naquele momento ali. Mas muitas vezes vem coisas na nossa vida em que a gente duvida: será que é Deus que está mandando isso?
às vezes a gente acha que é até o inimigo que está usando alguma situação, mas naquela situação de tempestade, Jesus estava usando aquele momento para que eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus, porque a palavra fala que desde quando eles começaram a andar e a seguir Jesus, eles nunca reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles seguiram sim, andavam, mas nunca declararam com a boca deles: Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui no versículo, em um dos últimos versículos, fala que todos eles exclamaram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. E foi o primeiro momento da vida deles que eles clamaram, exclamaram isso. Nem sempre as tempestades da vida é o inimigo quem vem e traz. Às vezes é Deus trazendo, às vezes é Jesus que está no momento, ele está vendo aquilo, mas ele sabe que há necessidade daquilo para que a gente não se afaste dele, para que a gente clame a ele, para que a gente sempre esteja na presença dele. No versículo 28 até o 31 nos diz que Pedro disse: Se é mesmo o Senhor, então me mande andar por cima da água. E Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, porém a força do vento bateu, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e o pegou e disse: Por que você duvidou, homem de pequena fé? Enquanto os nossos olhos estiverem focados em Jesus, Pedro saiu daquele barco olhando para Jesus. Acredito eu que foi assim. E ele começou a caminhar. Mas o vento bateu e ele se distraiu. O que a gente aprende com isso? Que enquanto os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, a gente pode passar por tempestades que a gente não vai naufragar, a gente não vai afundar. Mas a partir do momento em que a gente começa a olhar muitos problemas, nossa, está acontecendo isso, meu Deus, está acontecendo aquilo, e agora? E a gente foca nos problemas, a gente para de clamar, porque a gente perde o foco que é Cristo. E a gente precisa olhar para Cristo em todas as áreas da nossa vida. Naquele momento que Jesus falou para Pedro: Por que você duvidou? Às vezes a gente acha que Pedro duvidou quando o vento bateu, mas não foi naquele momento que o vento bateu que Pedro duvidou e afundou. Foi quando ele falou com a boca dele: Se você é mesmo Jesus, me faz andar. Ele estava duvidando de Jesus ali, ele não tinha certeza. E Jesus falou: Por que você duvidou? Então, quando nós estivermos passando pelas tempestades, que nós possamos ter a certeza que, independente do que for, Jesus está conosco e Ele está olhando para nós. Ele não vai nos deixar naufragar. Amém, Às vezes Jesus. vem as adversidades para que a gente se firme mais, que a gente ore mais a Deus, para que a gente busque mais o Senhor. Amém, Jesus. As tempestades da vida não são fáceis. Muitas vezes elas trazem desânimo, mágoa, doenças, depressão, incredulidade. Mas Jesus sempre estará à espera, dizendo pra gente: coragem, não temas, eu Glória estou a Deus. aqui. Aleluia, Jesus. Jesus. Eu estou lendo um livro de Max Lucado, e nesse livro ele conta a história de um amigo dele. E às vezes, para trazer pra gente essa história, que às vezes as adversidades vêm e nem sempre elas vêm para o mal. Muitas vezes Deus quer nos levantar. E ele conta no livro que ele tinha um amigo de infância que se chamava Cris. E esse amigo, ele era muito hiperativo, ele fazia de tudo. Ele jogava bola, ele pescava, ele não parava o dia inteiro. Ele amava fazer esse tipo de coisa. E de repente, da noite para o dia, ele foi diagnosticado com mononucleose. E o médico falou para ele: você vai ficar o verão todo de quarentena deitado. Você não vai fazer esforço. E ele ia ter que ficar 3 meses deitado. E o pai dele, ele vendia violão. E o pai dele era um homem de muita fé. Ele conta que o pai dele sempre foi um homem de buscar muito a Deus. E o pai dele teve uma ideia e falou: eu vou te dar esse violão. Ele deu um violão para ele. E todo dia ele ensinava um acorde e uma batida para ele aprender a tocar. E aí foi passando, ele conta no livro que depois desses 3 meses, o Cris já estava tocando músicas do homem mais renomado dos Estados Unidos. Ele já estava muito fera, porque ele se dedicou naquilo todos os dias. Então, aquela adversidade que veio, que para uma criança, ele tinha 9 anos na época, foi terrível, eu acredito, para ele ficar parado, sentadinho.
O Caleb esses dias operou, né? E no mesmo dia ele ligou pro Isaac e falou: mamãe, eu quero levantar e brincar, tadinho. E ele tinha que ficar deitado. Então, para uma criança é muito difícil. E a adversidade veio. E o pai dele, naquele momento, deu um violão para ele, foi um escape. E Deus, naquele momento, levantou a Cris para ele ser um grande instrumento usado nas mãos de Deus. Amém, Jesus. E que a gente possa aprender com essa história. Uma das músicas que Cris compôs é uma música que já falou no teu coração, no meu coração, eu tenho certeza disso. Talvez você não saiba que essa é a história dele, mas agora eu quero que você cante comigo essa música. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, três se forma em Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor, faz uns anos atrás, poucos anos atrás, todas as pessoas de todos os países regravaram esse louvor. Olha Amém, onde que Jesus. Deus usou aquela criança
Depois de anos, ele compôs essa canção. E ele convidou todos os cantores de cada país para se juntarem e cantar juntos. Foi muito lindo. Eu vou postar esse louvor lá no grupo, com as pessoas de todos os países cantando. E Deus usou aquele momento para levantar uma pessoa para a glória dele. E que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém, Jesus.